Vamos começar já falando de um tema polêmico. Se tem Guilherme Mendes na mesa, tem que ter polêmica. Vamos falar sobre MST. Muito bem. A pauta anti-MST, que eu chamaria de uma pauta pela legalidade, que se propõe a criminalizar e endurecer as penas para invasões de terra, avançou na Câmara dos Deputados. E agora segue para o Senado, gerando uma divisão entre os parlamentares da bancada ruralista. Ué, por quê? Enquanto alguns deputados ruralistas defendem as medidas como essenciais para a segurança jurídica dos proprietários rurais e atraentes politicamente em períodos eleitorais, outros criticam a ênfase em questões ideológicas, em detrimento de propostas que visem ao desenvolvimento e modernização do setor agrícola. Parabéns, visar é verbo transitivo indireto. Muito bem. A tramitação no Senado, liderada pelo presidente Rodrigo Pacheco, promete ser mais criteriosa, com debates sobre a relevância e impacto dessas propostas. Eu vou começar com o nosso advogado aqui, o doutor Cristiano Vilela, dizendo o seguinte, o que pode ter de ideologia em você criminalizar ou elevar as penas do crime de esbulho possessório? Qual seria o conteúdo ideológico aqui quando a Constituição Federal assegura a propriedade privada? Eu sei que vai dar polêmica, eu quero começar com você. É isso aí, Capês. Primeiramente, uma boa tarde a você, aos amigos aqui da mesa e todos que acompanham o Linha de Frente. Olha, infelizmente a gente tem vivido um período histórico no país, e não só no país, mas em diversas partes do mundo, onde fazer o certo está errado. Fazer o que a lei manda está errado. E o fato é que essa discussão agora, ela teria que ser uma discussão entre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Constituição, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, e não. A gente acaba vivenciando um momento onde a discussão é acerca do direito de determinadas pessoas transgredirem a lei. O que não deve ser aceito, o que não deve ser compreendido seguramente pela grande maioria da sociedade. O fato é que nós temos uma legislação que deve ser obedecida por todos e aquela pessoa que eventualmente descumprir a legislação, essa pessoa tem que ser submetida a um processo judicial, onde poderá apresentar a sua defesa. O direito de defesa, ele é fundamental, onde poderá eventualmente fazer com que aquilo que está sendo acusado acabe não sendo reconhecido pelo judiciário. Isso tudo faz parte do jogo. Agora, a partir do momento que o Legislativo procura estabelecer penas que venham a endurecer ainda mais uma prática criminosa que já vem acontecendo e determinados segmentos da sociedade vêm colocar palpite, colocar contrariedade a essa prática, eu vejo que quem está errado somos nós, sociedade, e não a lei. Exatamente. Eu queria que você, Guilherme Mendes, falasse para mim. O Congresso Nacional, nós estamos com a pena do esbulho possessório, que é uma pena do Código Penal de 1940, que é o projeto Alcântara Machado. Então, é praticamente um convite à invasão. Onde que tem conteúdo ideológico em você atualizar essa pena no momento em que propriedades privadas produtivas estão sendo invadidas por organizações como o MST? Boa tarde, Capês, amigos da audiência, meus amigos aqui de bancada. Capês, esse tipo de proposta tem no cerne uma ideia de que aumentar ou majorar penas inibe o cometimento de determinado tipo de crime de delito. E isso não vale só para o esbulho possessório, ocupação de terras devolutas ou não devolutas, essa aqui não é a questão. Esse conceito, na prática, é errado e ele permeia o discurso de muitos que advogam, vamos aumentar a pena disso, aumentar a pena daquilo. Quando, no fundo, o que inibe o cometimento do crime não é a pena em si. Até porque, por exemplo, você tem países em que há a pena de morte, há a prisão perpétua e, no entanto, esses crimes lá também não deixam de acontecer. O que inibe o cometimento de um crime é, sim, a certeza da punição. E, nesse sentido, a segurança pública no Brasil peca demais, porque grande parte dos crimes sérios, dos crimes graves, e aí eu cito aqui o crime, o principal deles, que é o homicídio, tem uma taxa de apuração, uma taxa de punição
muito baixa. Não por acaso, o Brasil é um dos países que tem uma taxa de homicídio no grupo de 100 mil habitantes das maiores do mundo. De modo que, quando a gente vê essa matéria, e o presidente Pacheco diz que vai haver mais critério, principalmente no que diz respeito à relevância e ao impacto dessas propostas, ele está indo no ponto. Por quê? Primeiro, a questão não é relevante. Porque ao aumentar penas, está se partindo do pressuposto que as invasões vão diminuir. E não vão. O que vão fazer as invasões diminuírem é a punição dos invasores e não propriamente as penas. E o segundo ponto é a questão do impacto. Qual vai ser o impacto no campo? O impacto para o produtor agrícola, o impacto para o agronegócio? Zero. A ponto de que, tanto é que grande parte da bancada ruralista, observando esse discurso ideológico, fala, gente, vamos dedicar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso capital político para discutir o que de fato atrapalha o agronegócio. O que é? Segurança no transporte das mercadorias, infraestrutura, questão aduaneira e velocidade aduaneira, infraestrutura de portos, a questão tributária, onera, não onera o produtor agrícola. Isso sim impacta muito o agronegócio. A preocupação dos grandes produtores com o MST é desse tamanhinho quando comparada a outros problemas nacionais. Só que os outros problemas nacionais requerem o quê? Requerem intervenção, não requer discurso. Guilherme, porque a bancada vai lá e diz o seguinte, olha, aumentamos a pena do agronegócio. Do agronegócio, do MST. A estrada continua esburacada, o caminhoneiro continua sendo assaltado, o frete continua sendo caro, a estocagem continua não existindo, a carga continua demorando horas para sair do porto, mas aí a gente foi lá e enfrentou o grande problema do agronegócio. Se esse discurso não encontra abrigo nem nos interessados, que são os grandes produtores rurais, o que você que está em casa, que está nos assistindo, que nunca plantou nada na vida, Guilherme. que não tem um pedaço de terra, vai embarcar nessa canoa furada de discurso ideológico de que o problema do campo do Brasil é o MST. Você me permite uma parte? Desculpe. Você me permite uma parte? Claro, por favor. Olha, eu achei que ele estava com medo de sua parte. Ele dava a palavra? Com todo respeito. Você não tem conversado com pessoas do campo. Você não tem conversado com pessoas do agronegócio. Muito. O terror do agronegócio, o terror do sistema produtivo brasileiro se chama MST. É uma organização que tem diversos representantes que praticam atos que verdadeiramente são criminosos. E não são punidos? Que afronta. E não são punidos? Não, infelizmente. Agora, não são punidos por quê? Porque a pena é cara? Não são punidos pouca, por diversos motivos. Um deles é por esse aspecto ideológico que vem tomando conta de diversos setores do Brasil que fazem não identificar que uma prática criminosa, como é feita por essas pessoas, acabe não sendo reconhecida como crime. Cristiano, me desculpe, você está querendo dizer que as polícias estaduais de Goiás, do Mato Grosso do Sul, cujos governos não têm nada a ver com o governo federal, elas deixam de cumprir o seu papel e punir o MST por uma questão ideológica? Cristiano, me dá um exemplo, porque eu não estou vendo isso. Me dá uma licença para o âncora alimentar esse debate, para poder sintonizar vocês. Produção, nós temos aí o Código Penal. Qual é a pena do crime de esbulho possessório? Olha aí, eu volto a palavra para o Cristiano Vilela. Dá para combater o esbulho possessório com uma pena de 6 meses, que é infração de menor potencial ofensivo, e não permite sequer a prisão em flagrante? Seria um convite à invasão essa pena? Eu queria que você continuasse seu comentário e volta o debate aí junto com o Guilherme Mendes. Pois é, Capês, é um convite à transgressão das normas. E o que o legislador está fazendo hoje, verificando esse passeio que é essa questão de uma penalização tão pequena do esbulho processório, que é justamente no sentido de tentar readequar a uma realidade, para que haja punição, para que haja restrição. Ninguém pode, o produtor rural brasileiro, o agro brasileiro, não pode viver com medo de ter a sua propriedade invadida, de ter seu sistema produtivo invadido, seus bens invadidos por conta de manifestantes que se travestem de um discurso ideológico, mas que na prática não passam de criminosos. Sim.
Bom, vamos ouvir os outros. Bom, Guilherme, a réplica do Guilherme Mendes, por favor. É que vocês estão pegando uma questão pontual e o Capês citou muito bem a desatualização. E o problema aqui não é atualizar ou não a pena. Eu acho que, de fato, é uma pena pequena. Agora, todo o sistema penal brasileiro é antigo. Como você bem falou, Capês, na maioria dos crimes tipificados no Código Penal, que é de 40, houve mudança nos últimos 80 anos? Não houve. Então, se de fato vamos discutir... Os mais violentos houve, sim. Nos mais violentos, sem dúvida. O que não é o caso. Nós não estamos falando aqui de crimes violentos. Nós não estamos aqui falando de crimes violentos. Até porque, se nesse ato de invasão ou de ocupação houver algum tipo de lesão corporal, homicídio ou tentativa, ele vai responder à parte. Isso não tem nada a ver com a ocupação da terra em si. Mas não vejo problema em se melhorar e se majorar essas penas. Agora, vamos fazer, então, de uma forma sistêmica. Vamos, então, rever todo o Código Penal brasileiro. Aí, sim, a proposta teria, nas palavras do presidente do Senado, relevância e impacto real. Por enquanto, esse tipo de proposta só tem uma finalidade. Às vésperas da eleição municipal, chegar lá na sua base eleitoral e falar: gente, olha lá, fiz um discurso, coloquei no YouTube, coloquei no Instagram, falei contra o MST, que legal, olha como eu sou combativo. E na prática, ninguém entrega nada. Bom, aí eu sou obrigado, não sei, concordar. Que tem muito projeto que é só pirotécnico para ganhar voto. E se for isso, mais uma nota 0 para o Congresso Nacional. Agora, meu querido João Belutti, eu queria, se possível, a produção colocar novamente a pena do Código Penal, artigo 161, que é a pena do esbulho possessório. Esbulho possessório é um crime violento, claro que tem violência, não tem violência contra a pessoa, pode até ser que tenha, mas tem violência. Vamos ver qual que é a pena. O artigo 161 do Código Penal. Agora, é culpa da polícia, com uma pena dessa, não dá nem para prender em flagrante o sujeito. Queria ouvir você, João Belutti, enquanto... Já está entrando. Olha aí, Belutti. De 1 a 6 meses. Olha a pena de detenção. Não comporta prisão preventiva. Pena de 1 a 6 meses. E, se possível, depois, a Lei 9.099, na sequência, enquanto o João Belutti fala... Precisa mexer na pena ou não precisa? Agora, se o Congresso quer fazer palhaçadinha, é outra coisa. Mas eu quero ouvir você. Veja, Capês, boa tarde a você, todos os colegas de mesa e toda a audiência. É impossível fazer esse divórcio entre as pautas que tramitam no Congresso e os aspectos eleitorais. Sempre vai ter impacto eleitoral, especialmente no ano de eleição. Todos ali estão preocupados, independente da ideologia, do viés, com o impacto eleitoral. Agora, o que seria interessante, um dos pontos dessas discussões que estão tendo lá no Congresso, é proibir pessoas que participaram dessas invasões de assumir cargo público. Porque o MST, ele faz essas invasões, ele decide o que é improdutivo ou não. E, na verdade, em grande verdade, o MST, ele não luta contra o establishment. Ele é o establishment, ele integra o establishment. Ele faz parte, tem cargos, tem diversos apoiadores lá dentro dos cargos, do INCRA, ou seja, você faz parte de um movimento que você apoia um partido político, você comete crimes de invasão de propriedade, esbulho possessório, e quando o seu grupo está no poder, você assume cargos, independente... Até quando o outro grupo estava no poder, também o MST tinha. Agora a gente precisa rever a legislação como um todo. A nossa legislação é branda em todos os aspectos. E legislação branda é um incentivo ao cometimento de crimes. E além do que, o MST ele conta com esse cordão de proteção, né, na mídia, na imprensa, no judiciário, em todos os lugares, né, é encarado como um movimento social. Cometeu crime tem que ser preso. Agora, essa é a grande diferença. Quando esses grupos cometem crime, é luta, é resistência, é o enfrentar o sistema. E quando qualquer outro grupo comete, é terrorismo. Ou todo mundo é terrorista ou ninguém é terrorista. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir agora, hoje nós temos um especialista em políticas públicas aqui na mesa. Henrique Krieger, você me disse, você não é advogado, mas eu queria a sua opinião, porque como fazer o enfrentamento desse problema, sob vários aspectos, quando nós temos uma legislação como essa. Eu queria ver, nós já temos o artigo 61 da Lei 9.099, só para instruir o nosso espectador que tem direito a ter informação. Se estiver pronto, já pode colocar. Olha, veja só, artigo 61. Nossa... Eu não uso óculos, mas está difícil. Então, é o seguinte, esse artigo aí, se tiver... Lê para mim, faz isso. Consideram-se infrações penais de maior potencial ofensivo. Menor, né? Menor. Uai, você já me deu uma tapeada. Menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei considera pena máxima não superior a 2 anos. Então volta aqui. Acumulada ou não com multa. Muito obrigado, Guilherme Mendes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, doutor Henrique.
professor Henrique, a lei prevê a pena máxima de 6 meses para o esbulho possessório. E a mesma lei diz que isso é infração de menor potencial ofensivo. Não dá nem inquérito policial. Você vai num juizado especial criminal e não pode nem prender em flagrante. Como proceder em termos de políticas públicas, com uma legislação como essa? Nós tivemos aí, até agora, mais de 30 invasões esse ano aqui no país. O que fazer? Em primeiro lugar, por que até hoje não se fez um levantamento de todas as propriedades improdutivas do país e se assentou, se fez a desapropriação por interesse social? Enquanto isso não é feito, como combater essas invasões sistemáticas? Uma análise de um gestor público, por favor. Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui de bancada e também a todos que estão acompanhando a gente agora. Eu quero, embora não seja advogado, Capês, vou tomar a liberdade de entrar também nesse mérito um pouco da lei, porque justamente o Guilherme trouxe um ponto interessante, que aquilo que vai impedir cometer um crime, né, da sociedade, seja quem for dentro da sociedade, não é a dureza da pena ou o tempo que ela vai durar, mas é justamente a certeza de que ela vai acontecer. E esse pacote do anti-MST, na verdade, ele tem ali uma série de medidas, né? São 20 no total. Uma delas é justamente tipificando a invasão de propriedade privada como terrorismo. Ou seja, isso também implicando num aumento considerável de pena e também passando por um outro trâmite jurídico que não seria simplesmente da forma como é lidado nos dias de hoje. Uma das outras medidas também que esse pacote vai trazer é justamente a questão de que a polícia pode agir sem a necessidade de uma autorização prévia de um juiz na questão da retomada de posse. E isso é um dos pontos, talvez, aqui na discussão que a gente teve antes, que talvez é um dos pontos mais importantes, porque embora seja difícil de acreditar que a polícia seja contaminada aí por um viés ideológico de que, como o João falou, que a invasão de terras é uma coisa boa, é uma coisa de justiça social, enfim, que é uma grande balela, na verdade, o policial é difícil de acreditar que ele vai cair nessa, mas o juiz é um pouco mais suscetível, talvez, a essa narrativa. E a gente tem visto essa vulnerabilidade do sistema judiciário como um todo na questão ideológica. Então, eu diria que a gente tem uma oportunidade aí de dificultar a questão das invasões de terra. Você bem citou, Capês, que nós já tivemos mais de 30 invasões e isso só aconteceu, só no mês de abril foram 24 invasões que aconteceram em todo o Brasil. Então, se precisa de mais alguma evidência de que o MST é um movimento ideológico e que precisa ser combatido não só do ponto de vista penal, mas também nas suas bases ideológicas, eu não sei qual é que é necessário. Agora, o seguinte, eu queria ouvir novamente a mesa, esse debate interessante, o Krieger traz um ponto de vista relevante. Agora, primeiro, dizer que esbulho possessório é terrorismo, também, nós caímos agora naquela fase do direito brasileiro, manifestação pública virou terrorismo, qualquer coisa vira organização criminosa para vacina, organização criminosa para pegar presente. Então, nós estamos, na verdade, achincalhando as expressões jurídicas e os conceitos do direito penal. Queria primeiro colocar isso. Agora, o seguinte, como se pode haver, o Krieger e o Guilherme Mendes falam o seguinte, que o que gera o estimula o crime não é a pena ser pequena ou elevada, é a certeza da impunidade. Agora, meu querido Cristiano Vilar, como pode haver algum tipo de punição numa legislação que considera o esbulho possessório infração de menor potencial ofensivo, que não comporta prisão? Queria que eu comentasse isso na mesa também. Exatamente. Eu concordo, eu vejo que quando o Krieger coloca essa questão, Guilherme, não é de todo equivocada essa ideia. Eu até concordo, que acho que é importante que a gente tenha, de uma forma geral no nosso país, que de fato haja a aplicação. Que, de fato, a gente tenha as normas, as leis, de fato aplicadas. O sujeito, se ele jogou um palito de fósforo na rua, ele tem que ser punido por aquilo, independente do peso que aquilo tem. Agora, nesse caso específico, nós temos uma tipificação penal totalmente inadequada. Você praticar um ato grave como esse, um ato que atenta contra a segurança de famílias, contra a atividade produtiva, um ato que causa medo em diversos setores do Brasil, em diversas regiões do Brasil, ser apenado de uma forma tão pequena que não vai levar o sujeito para a cadeia, que não vai permitir uma prisão em flagrante. Nesse sentido, diante dessa inadequação,
É natural que haja um abuso por parte desses malfeitores. E é isso que o projeto de lei tem que coibir. Claro, o Capês colocou muito bem. Esse tititi ideológico que às vezes um setor faz aqui, um setor faz acolá, isso é perfumaria, isso não deve ser levado em consideração. Isso é inadequado. Agora, atuar de frente, encarar de frente o problema, onde você tem um determinado grupo organizado que pratica crimes em diversas partes do Brasil e que não é apenado devidamente, que não tem uma tipificação penal adequada, isso é a mais pura realidade e o que a gente espera é que o Legislativo abrace essa ideia e aumente as penas para esse tipo de prática que a sociedade não aguenta mais.